A humildade é uma das virtudes mais poderosas e menos compreendidas da vida espiritual. Em um mundo onde as pessoas buscam reconhecimento, destaque, fama e aprovação, Deus continua olhando para corações simples, tratáveis, sensíveis e dependentes dele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, é um princípio espiritual que muda destinos. Hoje eu quero te convidar a mergulhar profundamente nesse tema, a entender o que realmente é humildade diante de Deus, como ela abre portas que a força humana nunca conseguiria abrir e como viver uma vida que atrai o favor divino sobre cada área da sua jornada. Prepare seu coração, porque essa mensagem tem poder para reposicionar a sua vida no centro da vontade de Deus. Muita gente confunde humildade com timidez, baixa autoestima ou incapacidade. Mas humildade, na perspectiva bíblica, é exatamente o oposto. É força alinhada com propósito. É reconhecer que você até pode, mas não precisa provar nada para ninguém. É saber que, mesmo tendo poder, inteligência ou recursos, você ainda escolhe depender de Deus. Moisés, por exemplo, era chamado de o homem mais manso da terra, Números 12:3. Mas ao mesmo tempo conduziu uma nação inteira e enfrentou o faraó com uma coragem que ninguém mais tinha. Davi era um guerreiro poderoso, autor de salmos e rei de Israel, mas sempre repetia: o Senhor é a minha força. Jesus, o Filho de Deus, se humilhou, lavou pés, abraçou marginalizados e se entregou por amor. A humildade não diminui ninguém, ela apenas coloca cada coisa no seu devido lugar. Deus no centro, e nós na posição de servos confiantes, e não de donos de tudo. Há algo extraordinário sobre a humildade. Ela chama a atenção do céu. A Bíblia diz em Isaías 66:2: mas para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isso significa que Deus não está procurando os mais talentosos, os mais perfeitos, os mais conhecidos, os mais ricos ou influentes. Deus está procurando humildes, porque o humilde não depende da própria força. Ele não se acha autossuficiente. Ele sabe que sem Deus não vai longe. E é exatamente esse tipo de coração que o Senhor se alegra em levantar, honrar, promover e usar poderosamente. Quando você escolhe a humildade, você não se torna pequeno diante do mundo, você se torna grande diante de Deus. Quantas pessoas talentosas, inteligentes e cheias de potencial já perderam oportunidades por causa do orgulho? Quantas portas se fecharam simplesmente porque alguém não conseguiu pedir perdão, reconhecer um erro, ouvir conselhos ou aceitar que precisava de ajuda? O orgulho sempre terá consequências, mas o humilde sempre será lembrado, chamado e honrado. A Bíblia garante: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Sabe o que isso significa? Significa que existe uma exaltação que não vem por estratégias humanas, não vem por contatos, não vem por influência social, vem diretamente das mãos de Deus. E essa exaltação é permanente, sólida, e não depende da aprovação de ninguém. Quando Deus te exalta, ninguém pode te rebaixar. Muita gente pede para Deus usar, abençoar, prosperar, abrir caminhos, mas não entende que alguns tipos de promessas só podem ser entregues a um coração quebrantado. Por quê? Porque Deus não entrega glória para quem vai transformá-la em orgulho. Ele não entrega autoridade para quem vai pisar nos outros. Ele não entrega unção para quem vai usar para a própria vaidade. Deus entrega favor para quem sabe quem Ele é e também sabe quem não é. A humildade te posiciona como um vaso vazio e disponível. E Deus ama encher vasos disponíveis. Vivemos em um tempo onde a comparação corrói a mente das pessoas. Redes sociais, números, visibilidade, aprovação. Tudo isso cria um ambiente onde orgulho, competição e vaidade tentam dominar o coração humano. Mas o humilde vive em paz. Não precisa se comparar, não precisa provar nada. Não entra em disputas inúteis. Não vive em guerra para ser reconhecido. Ele sabe exatamente onde sua identidade e valor estão: em Deus. A humildade protege sua alma de sentimentos destrutivos. Ela mantém você leve, simples, sensível, equilibrado e cheio da presença de Deus. A humildade abre o céu. Ela move o coração de Deus. Ela destrava portas espirituais. Ela cria espaço para milagres que o orgulho jamais permitiria. Se você está esperando algo grande de Deus, antes de pedir, se humilhe. Antes de buscar, se renda. Gente humilde aguenta ser promovida.
Gente orgulhosa desmorona quando cresce. A humildade constrói o caráter necessário para carregar o destino sem se perder nele. Deus não tem dificuldade nenhuma em te dar coisas grandes. Ele só precisa primeiro moldar um coração capaz de administrar sem ser destruído por elas. Por isso, antes da promoção, Deus trabalha no coração. Ele trata, ele quebra, ele alinha, ele limpa, ele cura e somente depois ele exalta. Jesus é o maior exemplo de humildade que existe. Filho de Deus, Rei eterno, Criador de todas as coisas, e ainda assim, ele veio como servo. Ele escolheu nascer em uma manjedoura, escolheu andar com pecadores, escolheu lavar pés, escolheu perdoar traições, escolheu calar quando todos falavam, escolheu amar quando todos rejeitavam. E Paulo diz em Filipenses 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ser humilde não é apenas uma escolha, é um caminho de imitação de Cristo. E quanto mais você se parece com Jesus, mais favor de Deus repousa sobre você. Humildade não é apenas um sentimento, é prática. Aqui estão atitudes que atraem o favor de Deus. Reconheça sua dependência de Deus todos os dias. Seja grato, mesmo pelo pouco. Peça perdão quando necessário. Valorize pessoas simples, que talvez ninguém vê. Ouça mais do que fala. Ajude, sem esperar recompensa. Não se coloque acima de ninguém. Submeta seus planos à vontade de Deus. É dessa postura diária que o favor de Deus nasce. Se você deseja viver coisas grandes com Deus, se você deseja entrar em novas fases, se você deseja ser usado, promovido, curado e abençoado, se você deseja portas abertas, milagres, restauração e honra, então comece pelo princípio, a humildade, porque enquanto muitos tentam subir por força, Deus está levantando os que se ajoelham. Enquanto muitos tentam ser grandes, Deus está honrando os simples. Enquanto muitos tentam aparecer, Deus está olhando para os ocultos. A humildade pode não fazer barulho, pode não chamar atenção, pode não viralizar, pode não impressionar o mundo, mas ela impressiona o céu. E quando o céu se impressiona, milagres acontecem. Hoje peça a Deus: Senhor, me dá um coração humilde. Tira de mim toda altivez. Me ensina a ser pequeno, para que o Senhor seja grande em mim. Porque a humildade que atrai o favor de Deus pode transformar completamente a sua história.